Nosso irmão presbítero Adriano vai ministrar um devocional nesse momento. Vamos ouvir da palavra do Senhor. Bom dia, irmãos. Abre nossas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 23, verso de número 20. Êxodo, capítulo 23, verso 20. Esse texto nos diz assim: eis que envio o anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, que essa tua palavra de hoje, aqui, ó Deus, seja de fato alimento, seja alegria para a tua igreja, que nós possamos sempre nos lembrar das tuas ricas promessas para as nossas vidas, ó Deus, e que assim nós possamos viver para a tua honra e glória, ó Deus, em nome de Cristo Jesus, amém. Meus irmãos, se alguns dos inimigos do povo de Israel, que saiu ali do Egito, chegassem para eles e perguntassem: por que é que vocês adoram apenas um único Deus? Será que esse único Deus que vocês adoram é capaz de dar tudo o que vocês precisam? Porque lembra, né, os povos gentios, eles adoravam muitos deuses, e eles esperavam, de uma forma geral, de cada um dos deuses algum benefício, o que nenhum Deus nunca prometeu a eles. Mas se eles perguntassem para o povo judeu: por que vocês confiam nesse Deus? E de que maneira esse Deus mostra o cuidado com o seu povo? Lembra, nesse contexto aqui, desse verso que lemos, o povo tinha saído do Egito, de onde tinha ficado escravo por cerca de 400 anos, e estava indo, por ordem de Deus, para a terra prometida. Entre o Egito e a terra prometida havia um deserto, que eles iriam atravessar, e que poderiam atravessar em algumas semanas ou poucos meses. Mas o deserto por si só é um desafio muito grande. No Egito, apesar da escravidão que eles passaram, eles tinham proteção da terra e do governo, eles tinham residência fixa, eles tinham proteção contra os intempéries do tempo, do frio, do calor, da chuva, dos animais. Agora eles estão no deserto, indo para a terra prometida, uma terra que Deus tinha prometido e que eles estavam indo para se apossar. E no deserto, os intempéries do tempo, o perigo dos animais, o perigo de outras pessoas. E esse é o contexto em que Deus, então, fala essa palavra para o povo. E aqui, nesta palavra, Deus dá 3 promessas para o povo, que fazem com que o povo, então, tenha plena confiança nesse único Deus a quem eles estavam aprendendo ainda a adorar. Então, nesse texto, nós vemos 3 promessas. E a primeira, então, aí no início do texto, ele fala: eis que eu envio um anjo diante de ti. Que alguns estudiosos já defenderam a tese de que esse anjo seria o próprio Moisés, ou que fosse Josué mais à frente. Mas, na verdade, a grande maioria dos comentaristas entendem claramente que este anjo, com A maiúsculo, se trata do próprio Senhor Deus, a segunda pessoa da Trindade, como dizemos, o Cristo pré-encarnado, em que Deus aqui está prometendo que durante a travessia, Ele mesmo, o Cristo pré-encarnado, estaria
com eles, com o povo. E nós vemos, de fato, né, aqui no próprio verso 21, verso seguinte, que ele fala: guarda-te diante dele, deste anjo, e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Fica claro que o anjo é o próprio Deus. Aqui Deus promete, então, a sua presença ao povo durante a travessia. E nós vemos depois, obviamente, ao longo do próprio livro de Êxodo e de Levítico, nós vemos ali nas narrativas Deus presente ali no povo, então, cumprindo essa promessa. Muito icônico é a nuvem de fumaça, né? Aquela grande coluna de nuvem, na verdade, coluna de nuvem que representava a presença de Deus durante o dia, e a coluna de fogo que representava a presença de Deus ali protegendo o povo. Mas uma segunda promessa que Deus então dá ao povo, no mesmo texto, continua aqui o texto que diz que para que te guarde pelo caminho. Então, a presença de Deus era para proteger o povo durante o caminho, como já falei, uma caminhada, uma travessia complicada, repleta de dificuldades, repleta de desafios, repleta de perigos, de tristeza, inclusive, mas o anjo de Deus, o próprio Deus, promete que durante aquela travessia ele vai guardar o seu povo. Esse verbo aqui, guardar, ele traz uma conotação de vigilância. Deus estaria vigiando o povo contra os perigos. Não só vigiando, mas também traz a ideia de estar guardando sob custódia. Essa palavra nós conhecemos, né? Quando um preso está se deslocando de um lugar para o outro, ele está sob custódia da polícia e, portanto, protegido contra qualquer situação de perigo. E ali a gente vê, de fato, no texto, que Deus protege o povo durante o período que ele passou atravessando o deserto. Lá em Deuteronômio vai falar que Deus, abre aspas, te sustentou com o maná que tu não conhecias, nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Aqui uma amostra da proteção de Deus ao povo durante a travessia. E por fim, terceira promessa aqui no texto, ele continua dizendo: e te leve ao lugar que tenho preparado. E te leve ao lugar que tenho preparado. De fato, Deus havia preparado um local físico, uma terra, em que ele estava levando o povo para esta terra. Uma terra ocupada, é verdade, em que o povo deveria lutar para se apossar desta terra, mas que Deus estaria presente, protegendo e conduzindo cada batalha, como ele o fez. Nós vemos isso no livro de Josué, e Deus então dá esta certeza que o povo iria chegar a um destino. Deus não tirou o povo do Egito para morrer no deserto, como alguns chegaram a pensar. Deus sabia que no Egito não tinha túmulo para todo mundo, nos trouxe no deserto para nos matar. Deus não tirou o povo do Egito para levar para um lugar incerto, na dúvida, num tipo, vamos ver se chegamos lá. Não, Deus tirou o povo do Egito para levar para uma terra que Deus preparou, para um lugar estabelecido. E, obviamente, nós vemos nos relatos bíblicos que o povo tomou posse dessa terra, mesmo tendo que, obviamente, batalhar pela terra. Nós vemos isso no livro de Josué, por exemplo. Portanto, esse pequeno texto ele contém 3 promessas de Deus, que pode ser resumido em 3 palavras, que aqui eu coloco com 3 palavras com P para a gente fixar melhor: presença, proteção e perseverança. Presença, proteção e perseverança. Presença permanente, contínua, Deus não nos abandona. Proteção durante a travessia,
e perseverança para chegar ao destino que o próprio Deus propôs para o povo. Essa promessa, irmãos, é para nós, no dia de hoje? É para a igreja presbiteriana de Boituva? É para você essa promessa? Porque quando nós analisamos o contexto e sendo hermeneuticamente honestos, essas 3 promessas aqui foram para o povo de Israel, para aquela situação específica e para aquele momento específico. E a pergunta é, e para nós, ele traz as mesmas promessas para nós hoje? A resposta é sim, não é? Porque o Deus é o mesmo. E nós vamos ver então, em outros textos, seja no Velho Testamento, no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, nós iremos ver que Deus repete essas promessas para mim e para você também, no dia de hoje, para a travessia que nós também fazemos. Porque nós estamos indo de um lugar para outro lugar, para uma terra que Deus também prometeu para nós, a vida eterna. E durante essa travessia, lembre que nós passamos por o que nós usamos como uma figura de linguagem, desertos, que são as nossas tribulações, provações, dificuldades. Talvez você hoje aqui esteja passando por um momento específico de tribulação e de dificuldade ou de tristeza. Essa promessa vem para nós também. Vamos lembrar então que, por exemplo, nós encontramos lá em Mateus 28, 20, a palavra de Jesus para os discípulos, que ele diz assim: e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Essa é uma promessa que se estende para nós também, embora lembrando lá que o contexto era que quando Jesus deu a ordem para os discípulos, para ir e fazer discípulos de todas as nações, e que essa ordem é para nós também. E aí nós não podemos esquecer que na travessia do nosso deserto há uma missão a ser cumprida, que é pregar e fazer discípulo. E aqui Jesus está falando, eu estarei com vocês até a consumação do século. Essa é uma promessa para mim e para vocês. Mas Paulo, em Romanos 8, vai dizer naquele texto, né, no capítulo tão rico de Romanos 8, né, que são grandes promessas para nós: quem nos separará do amor de Cristo? Pergunta retórica, né? Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele vai falar: nem tribulação, nem fome, nem angústia, nem o passado não, presente, futuro, porque o passado já não importa mais mesmo, né? Ele vai citar várias situações, mas quando ele fala que quem nos separará do amor de Cristo, ele está enfatizando que Cristo está presente em nossas vidas hoje, durante a nossa travessia. Deus está presente permanentemente. O próprio Salmos 46, 1, que eu gosto muito, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Grande promessa para todo o povo de Deus, para mim e para você, especialmente para quem está passando por tribulação hoje. Isso é uma promessa, socorro bem presente nas tribulações. Quantos de nós já não usamos esse texto em momentos específicos, né? Eu já usei algumas vezes. A lembrança. Por isso que a palavra de Deus, como o pastor orou, é alimento e alegria. Porque mesmo em meio ao sofrimento, nós sabemos que Deus está presente conosco. E é o que ele vai falar então, no terceiro texto aqui, no quarto texto, falando da proteção de Deus para nós durante a travessia. Eu pego lá em João 16, 33, onde Jesus fala: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, no mundo tereis tribulações, tristezas, problemas, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Por que Jesus fala isso? Vocês vão ter tribulações, mas eu venci o mundo, porque a vitória de Cristo garante a nossa vitória. E esse texto, irmãos, é muito curioso, porque ele coloca que
uma ordem: tenhais paz em mim. É uma ordem. Tenham paz em mim. Ponto. No mesmo texto ele coloca: no mundo passais por aflições. Então ele coloca paz com aflição junto, no mesmo pensamento. Que é algo estranho, não é? Ter paz no sofrimento. Não podemos negar a dor do sofrimento, seja ele qual for. Uma enfermidade, uma perda, o desemprego, os relacionamentos que tanto trazem tristezas. Mas mesmo ao passar por essas situações, Jesus fala: tenham paz. Por quê? Porque você tem garantida a minha presença permanente e a minha proteção, e aqui nesse texto, a minha vitória, e você vai vencer. E, por último, a perseverança até o destino, porque nós estamos caminhando para um destino, a vida eterna, né? A vida eterna. Ontem eu li em casa Isaías capítulo 11, de 1 a 10, que vai descrever lá o que parece ser a nova terra, em que o cabrito vai conviver com o boi, a criança vai brincar na toca da áspide, e assim por diante. E você ali, se você pensar um pouquinho, você fala: puxa, eu estou indo para esse lugar. É o nosso destino a que Deus nos chamou. E durante esse trajeto, Deus promete a perseverança e que nós chegaremos lá. E aqui em João 14, ele vai falar: na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar lugar. Não é assim tipo: olha, não sei se vai ter lugar para todo mundo. Tem muita gente se convertendo, e eu não garanto que vai estar para todo mundo. Não. Ele fala: eu vou preparar. E quando eu preparar, eu volto para pegar vocês. A perseverança, a certeza de que nós, um dia, não estaremos mais aqui, num domingo, aqui nesse templo. Estaremos em outro lugar, junto com o Pai. Promessa de perseverança. Então, irmãos, esse texto, essas promessas, eu oro para que vá especialmente para aquele que está hoje passando por algum deserto na vida, alguma tribulação de alguma natureza, seja ela qual for. Lembrar dessas promessas que Deus deixou para nós, com 3P, né? Presença, proteção e perseverança. E que assim justifica o porquê, conforme o texto lido pelo pastor,